Tem uma frase do poeta Baudelaire que diz que o truque mais insidioso do demônio é fingir que não existe. Eu diria para você que o truque principal dos comunistas, principalmente, e socialistas não são muito diferentes, mas dessa questão cultural, dessa questão ideológica, eu chamo de falsa ideologia, né? Que é uma coisa inventada, é uma fantasia, não tem a ver com a realidade de fato. É uma utopia, mas no pior sentido que você possa imaginar, longe do sentido literário usado comumente nas literaturas. Ou com o livro de Thomas More, Utopia, é uma hora outra coisa, mas o termo ficou. E o maior ardil desses caras, muitas vezes, principalmente jornalistas, é fingir que não são comunistas. E aí você fica ali tentando entender aquele discurso que não faz sentido, está defendendo o quê, atacando quem. De manhã está atacando um, à tarde está atacando o outro, que o cara diz de manhã, ele nega à tarde, à noite ele nega o que ele falou à tarde, que não tem a ver com o que ele falou de manhã. Essa confusão ela é intencional para bagunçar a tua cabeça e você abraçar o capeta achando que está abraçando Jesus, chamar o urubu de meu louro, sabe essas coisas assim? Mas os principais inimigos do socialismo e do comunismo, a família principalmente, todos são importantes. Eu falo principalmente porque para mim tem uma importância muito grande. É na família que o indivíduo se apoia. Com todas as qualidades e defeitos, tem as famílias mais disfuncionais, existem as que funcionam muito bem, mas todas têm algum tipo de problema. É da humanidade isso, não existe perfeição em absolutamente nada que o ser humano coloque as mãos. Então é natural que a família tenha problemas. Mas lembre-se, nos piores momentos da sua vida, dependendo da idade que você tem, você já vai saber quem é que estava do teu lado. Pode ser que você tenha tido um amigo que sempre esteve do seu lado, ótimo, sorte a sua. Eu mesmo sou um cara muito sortudo. Tive pessoas que não são tios, não tem parentesco de sangue comigo, mas foram muito importantes na minha vida. E tenho 2 ou 3 bons casos aí. Mas a família sempre é a família. No fundo, a hora que tudo se encerrar, quando você olhar do lado, estará lá do seu lado, sua mãe, o seu pai, o seu irmão, mesmo que você tenha problema com eles. E mesmo que você tenha problemas, às vezes até muito sério com eles, sempre vai ter alguém da família que vai estar ao seu lado. E a família é uma estrutura difícil do comunismo quebrar, muito difícil. Eles estão tentando há muito tempo e fazem de todo tipo de degradação sexual, de mistura de coisas, políticas de gênero, incentivando as pessoas a serem promíscuas, independente do gênero, da opção sexual, mas tudo, porque na verdade é histórico isso, né? Grandes impérios caíram na deturpação, nessa questão de corrupção moral, né? Infelizmente ou não, nós somos o que somos e nós temos uma estrutura que funciona melhor com o que a tradição aponta. Sempre dá para melhorar, sempre devemos estar propícios, aptos, abertos para melhorias, mas sempre baseados na tradição. Então a família para mim é um dos pontos mais importantes e que dificulta muito a ação desses caras, porque é uma célula muito forte, né? Coloquei o cristianismo aqui porque o cristianismo ele é o oposto do comunismo e do socialismo, porque o cristianismo é prática, é ação, você vai lá e ajuda o próximo, é você ceder o seu tempo, alguma coisa que você tem pelo outro, enquanto que aqui é muito fácil sempre o outro dizer o que você tem que fazer. Se você tem 2 carros, é muito fácil alguém dizer assim, você tem que dar um carro para outra pessoa, você tem que se desfazer das suas coisas, sendo que o próprio comunista, o socialista, ele está lá só acumulando. Tem um vídeo da Bruna Torlai falando sobre a vida de luxo dos petistas. Bruna Torlai, vai lá no YouTube e veja, você vai ver que legal o vídeo dela, depois ela está para entrevistar o autor do livro. Você vai ver que bacana que é esse tema, para você entender a hipocrisia do discurso desses caras, que é capitalismo para eles e socialismo para você. Ou seja, sim, é multiplicação da miséria, infelizmente. Poderia ser o discurso casado com a ação e ser uma coisa bacana, mas não é. É só blá blá blá. O ser humano precisa de ações práticas que deem resultados práticos positivos. E nesse ponto o capitalismo tem dado muito resultado, tirando muita gente da pobreza. Infelizmente ainda não encontramos uma maneira de que toda a sociedade tenha um mínimo razoável. Mas em parte, se as pessoas estão morrendo menos por doenças que há 100 anos atrás matava a pessoa com 20, 30 anos, é sinal de que o capitalismo é que está encontrando soluções para isso, injetando dinheiro, fazendo pesquisa
e ninguém bota dinheiro onde não tem mercado. Então, se tem uma doença, alguém quer ter algum retorno com aquilo, mas o outro que também tem acesso ao medicamento também está tendo um retorno com isso. Então, é um ganha-ganha. Você pode até questionar que alguns ganham mais do que outros, isso é fato, mas é um ganha-ganha. Aqui está religiões, eu coloquei separado do cristianismo porque existem algumas controvérsias com relação a isso. O judaísmo talvez seja um grande empecilho para o comunismo. O islamismo eu tenho dúvidas, às vezes tem livros que eu leio que falam a respeito. Alguns dizem que realmente é um grande obstáculo para o comunismo. Eles estão se utilizando, como os comunistas estão se utilizando um pouco da estrutura do islamismo para tentar deturpar outros países que não são islâmicos. O Islã é uma religião bastante rígida e a pessoa quando vai para lá ela não abandona a religião dela, então às vezes acaba causando algum conflito. Não sou contra a miscigenação, mistura, acesso, as pessoas podem migrar, ninguém está fazendo crítica à religião, mas existe uma controvérsia se realmente o islamismo vai conseguir resistir ao socialismo e ao comunismo. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. A classe média é um dos grandes obstáculos dos comunistas, por um motivo bem simples. A classe média tem acesso à cultura, tem acesso a livros, e os livros é que vão ajudar a contar a história, a ponto até de você vai perceber a distorção que os socialistas e os comunistas fizeram com relação ao fascismo. Hitler era fascista, Mussolini era fascista, o fascismo nasce como um partido único de pessoa única, fatio em italiano, um graveto que forma uma unidade. Nasceu na Itália, eram partidos socialistas, Gentili, se você tiver a oportunidade de estudar você vai ver isso, que era um socialismo voltado para dentro, nacionalista. Nem todo nacionalista é de direita, hoje talvez sim, mas no passado não. Eles queriam um socialismo voltado para as culturas, já que a Itália tem uma questão cultural muito forte por causa do Império Romano. Hitler também queria um socialismo interno, tanto é que chamava-se nazismo, é nacional-socialismo. Né? Então preste atenção, não se deixe enganar. Os caras distorcem tudo e eles fazem a história parecer outra coisa, eles ficam reescrevendo a história. Aliás, a redução de vocabulário é intencional também, e a inversão das palavras para te fazer ter mais dificuldade de você entender o que de fato é e cair em narrativas. Aliás, narrativas viram um eufemismo para mentira. A maioria das pessoas, principalmente de esquerda, ninguém é santo, na direita também tem gente que faz isso, acaba se utilizando um pouco desse mecanismo, que se utiliza da narrativa como uma áurea que muitas vezes não é a verdadeira. Você não tem escapatória. Os livros, se você puder estudar, ler, são os melhores amigos para você descobrir a verdade. O livro ele te fala de forma neutra sobre assuntos diversos. E aí você, em algum momento, começa a abrir janelas e você começa a enxergar coisas que hoje, talvez, sem ler um bom livro, você não consiga. Mas é importante que você tente por outros caminhos também. Existem outros meios. Mas eu defendo que o livro seja o melhor. Depois que você pegar o embalo, você vai entender o que eu estou te falando. Preste muita atenção. Um dos maiores capacidades que esses caras têm é de não parecer o que eles são. Lembre-se, do sonho do demônio é de ser Deus. E ele não se acha, o demônio não se acha um ser maligno. Você nunca vai encontrar uma pessoa que assuma que fez maldade intencionalmente. É sempre se sentindo injustiçado, que ele tem direitos ou que ele tem uma capacidade que não foi reconhecida. Ferramenta para o diabo fácil, sem cunho religioso essa conversa. Mas essa metáfora de falar do diabo ajuda muito você a entender do que a gente está falando. O vídeo era para ser um pouquinho mais curto, mas eu acredito que seja o suficiente para você pensar nessas coisas. Quais são os principais inimigos? Existem outros. Inimigos, quando eu digo, são aquilo que está salvando a sociedade ocidental. O catolicismo, houve uma invasão de comunistas do catolicismo em meados do século passado. Hoje eu não sei em que pé que está. Tem gente que até desconfia do Papa atual, se ele é comunista ou não é. Temos que tomar muito cuidado com o catolicismo, mas com o cristianismo em si, a essência do cristianismo, eu não tenho dúvida, é um dos grandes obstáculos para que o mal não avance. Não tenho dúvida disso. Respeito todas as religiões, mas a história de Cristo e o que ele nos ensina realmente faz a gente ter forças para seguir adiante. E não se esqueça, a relação que nós temos com Deus está ligada ao mistério daquilo que nós não conseguimos responder e faz parte da nossa essência. Então, não se deixe ser enganado por narrativas novamente, reforçando isso.
Não se esqueça de se inscrever no meu canal, vai lá, você vai ver que tem vários vídeos e tem um especial que eu quero te recomendar. Ciência, Fé, Religião e Outros Pensamentos, onde eu falo um pouco sobre essa questão de Deus, o pensamento, o mistério e o lugar de cada coisa na cabeça do ser humano. Obrigado por sua atenção, deixe de se inscrever, curtir, se gostou, mande suas ideias, estou à disposição e abraço, até o próximo vídeo.